Como parar de procrastinar? Um pedido de cura, não de culpa. O pedido de cura. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo exatamente o que precisa fazer, você simplesmente não faz? É como se houvesse uma força invisível segurando seu corpo, enquanto a mente tenta negociar com o tempo. Depois eu começo. Quando eu estiver mais focado. Amanhã vai ser diferente. E quando o amanhã chega, tudo se repete. O que você chama de procrastinação pode não ser falta de disciplina. Pode ser exaustão emocional. Vivemos em uma era em que a produtividade se tornou um critério de valor pessoal. Nos medimos pelo quanto entregamos, não pelo quanto vivemos. A procrastinação, nesse cenário, virou um inimigo declarado, uma falha moral, um símbolo de fraqueza. Mas e se ela for, na verdade, um sinal de que algo dentro de você precisa de cuidado, não de punição? E se cada vez que você adia uma tarefa, o seu corpo estiver pedindo pausa, o seu cérebro pedindo equilíbrio e a sua alma implorando por gentileza? Procrastinar é um sintoma, não a doença. É a forma que a mente encontra para dizer: eu não estou pronto para lidar com isso agora. Mas a sociedade não ensina a escutar. Ensina a correr, produzir, entregar, competir, vencer. Então você se culpa, se cobra, se compara. E a cada vez que tenta forçar o corpo a agir sem compreender o que ele está sentindo, a resistência cresce. Não é preguiça, é proteção. A neurociência mostra que quando a mente associa uma tarefa à dor, seja medo de falhar, de ser julgado, ou de não ser bom o bastante, o cérebro aciona mecanismos de defesa para te afastar do que ameaça a sua autoimagem. Você não está evitando o trabalho, está evitando o desconforto de enfrentar o próprio medo. A procrastinação é o disfarce do medo, e o antídoto para o medo nunca foi a culpa, sempre foi o amor. Neste vídeo, eu quero te convidar a olhar para a procrastinação com novos olhos, a entender que curar é diferente de consertar. Curar é compreender, acolher, integrar. É se permitir ver a própria dor sem fugir dela. É trocar o chicote da cobrança pelo toque suave da consciência. Você não precisa lutar contra a procrastinação, precisa escutar o que ela tenta te dizer. Porque quando você compreende a mensagem, o sintoma deixa de ter propósito. A partir de agora, vamos juntos atravessar esse processo passo a passo, entendendo não apenas como parar de procrastinar, mas como curar o que a provoca. Porque a verdadeira produtividade nasce da paz interior, não da culpa. O que está por trás da procrastinação? Procrastinar não é o ato de deixar para depois. É o reflexo de um conflito interno entre o que você sabe que precisa fazer e o que seu sistema emocional consegue sustentar. Por trás de cada "amanhã eu começo", há uma parte sua que está tentando te proteger. O cérebro não quer te sabotar, ele quer te manter seguro. Quando uma tarefa ativa medo, vergonha ou insegurança, o cérebro interpreta isso como ameaça e libera substâncias que paralisam a ação. É um mecanismo de autoproteção inconsciente, mas poderoso. O problema é que a maioria das pessoas tenta resolver a procrastinação na superfície, com força de vontade, listas, recompensas ou castigos. Mas o que adia suas ações não está no tempo, está na emoção. O que você posterga não é a tarefa, é o sentimento que ela desperta. O medo de errar, o receio de decepcionar, o pavor de não estar à altura. E enquanto esses medos permanecerem escondidos, nenhuma técnica de produtividade vai funcionar. Joe Dispenza explica que o cérebro funciona como um espelho das emoções repetidas. Quanto mais você se culpa por não agir, mais o cérebro associa agir à dor. Isso cria um ciclo. Culpa leva à paralisia. Paralisia leva a mais culpa. Romper esse padrão não exige disciplina, exige consciência. A consciência é o ponto onde você percebe o jogo interno entre o quero e o não consigo. É o instante em que você para de lutar contra si e começa a se escutar. Brené Brown ensina que a vergonha é o maior inibidor da ação humana. A procrastinação nasce muitas vezes da vergonha de não ser suficiente. Quando você se vê travando diante de algo simples, o que está em jogo não é a tarefa, é a sua identidade. É a sensação silenciosa de que, se você tentar e falhar, vai confirmar tudo aquilo que teme ser. Então, você adia. Porque adiar é mais seguro do que se decepcionar.
Por isso, o primeiro passo para curar a procrastinação é reconhecer o que ela tenta te mostrar. Ela não quer te atrasar, quer te proteger de um sentimento que você ainda não sabe lidar. O inimigo não é a falta de foco, é a dor não processada. Quando você entende isso, começa a trocar a cobrança por curiosidade. E é nesse momento que algo dentro de você se move, porque a consciência abre espaço onde antes havia apenas culpa. O verdadeiro motivo da paralisia. A procrastinação não acontece no agora. Ela nasce antes, nos instantes em que o cérebro reconhece o esforço como uma ameaça emocional. Não é o trabalho em si que te paralisa, é o que ele desperta. Cada vez que você pensa em começar, ativa uma memória. O medo de ser criticado, o peso de ter falhado antes, o olhar de alguém que te fez sentir pequeno. O cérebro associa aquele desconforto à tarefa e, em frações de segundo, envia o comando de afastamento. Essa resposta é biológica. É o mesmo mecanismo que nos protege de um perigo físico. O problema é que, quando a ameaça é emocional, o cérebro reage da mesma forma, bloqueando o movimento. Por isso, quanto mais você se cobra, mais o corpo entra em modo de defesa. Ele interpreta a cobrança como mais ameaça, não como motivação. E o ciclo se repete: tensão, culpa, cansaço, fuga. Joe Dispenza explica que todo comportamento é um circuito neural repetido. Se por anos você respondeu ao medo com adiamento, o cérebro aprendeu que adiar é seguro. Ele não distingue o que te atrasa do que te protege. Ele apenas reconhece padrões. Para mudar esse padrão, não basta empurrar o corpo à força, é preciso ensinar ao cérebro que agir pode ser seguro. E isso só acontece quando há consciência. Brené Brown diria que a vergonha é a raiz da paralisia, porque a vergonha te convence de que você não é digno de tentar. Ela sussurra que é melhor não começar do que falhar de novo. E essa voz, quando não é confrontada com gentileza, se torna a sua verdade. Por isso, quando você se sente travado, o primeiro passo não é agir, é se acolher. É reconhecer que por trás da inércia há uma dor não ouvida, e que o caminho da cura começa com escuta, não com punição. O pedido invisível de cura. Toda vez que você procrastina, há uma parte dentro de você tentando ser ouvida. Uma parte que se sente cansada, pressionada, invisível. A procrastinação é o modo silencioso com que a alma pede pausa. É um lembrete de que você não pode continuar se movendo contra si mesmo. Quando o corpo resiste, ele não está sendo preguiçoso, está pedindo um respiro. A mente não suporta mais o peso da exigência constante, e a fuga se torna o único alívio possível. A verdade é que ninguém ensina a descansar com propósito. Fomos educados a valorizar o desempenho, não o equilíbrio. Então, crescemos acreditando que parar é fracassar. Mas, paradoxalmente, é na pausa que o cérebro se reorganiza. É no silêncio que o coração se reconecta com o sentido. Curar a procrastinação é aprender a respeitar esse ritmo natural, o ritmo da recuperação emocional. Joe Dispenza explica que a mudança começa quando você transforma o estado interno que gera o comportamento. Enquanto a ação nascer da culpa, o cérebro continuará acionando o mesmo circuito de defesa. Só quando a ação nasce da consciência, o corpo relaxa, a energia volta e a motivação se torna orgânica. Isso não é força de vontade, é biologia emocional em harmonia. A cura começa quando você decide escutar o que está por trás do atraso. Por que estou evitando isso? O que essa tarefa desperta em mim? Que parte minha precisa de acolhimento agora? Essas perguntas quebram o automatismo. Elas deslocam o foco da culpa para a clareza. E é nessa clareza que você encontra o poder de recomeçar sem peso, sem pressa, sem punição. Procrastinar não é um erro, é uma linguagem. E quando você aprende a decifrar o que essa linguagem diz, descobre que a cura estava ali o tempo todo, disfarçada de resistência. O mecanismo de defesa da mente. A mente humana é engenhosa quando se trata de evitar dor. Ela cria atalhos, desculpas, distrações não por fraqueza, mas por sobrevivência. A procrastinação é um desses mecanismos. Sempre que o cérebro identifica algo como potencialmente doloroso, ativa o que a neurociência chama de resposta de proteção emocional. Isso significa que, mesmo sem perceber, você é afastado da ação que representa perigo, e seu sistema entra em modo de preservação. Esse perigo não é físico, é emocional. O medo de ser rejeitado,
a vergonha de não estar pronto, a ansiedade de falhar. Tudo isso faz o cérebro acionar o mesmo circuito que o protegeria de um predador. Ele libera cortisol, aumenta a autocrítica e você paralisa. Seu corpo está tentando te salvar de uma ameaça que não existe mais uma lembrança antiga, uma voz que ainda vive em você. Joe Dispenza chama isso de programa emocional inconsciente. São experiências passadas que moldaram sua reação ao desafio. Cada vez que você sente medo e recua, o cérebro grava o padrão: ação, paz, dor. Então, no futuro, ao se deparar com algo semelhante, ele ativa a defesa antes mesmo que você perceba. Por isso, a procrastinação é automática. Ela acontece antes da sua escolha racional. A cura começa quando você se torna consciente desse processo. A partir do momento em que observa o pensamento surgir: não consigo agora, não tenho energia, vou deixar para depois, e não se identifica com ele, você rompe o circuito. É nesse instante que o poder volta para suas mãos. Você não precisa lutar contra o pensamento, apenas reconhecê-lo como o que ele é, um reflexo de proteção. Brené Brown diria que a coragem começa quando a vergonha é substituída pela curiosidade. Em vez de se perguntar, por que eu sou assim? Pergunte, o que essa parte de mim está tentando me ensinar? Essa simples mudança de olhar transforma a procrastinação em autoconhecimento. Você deixa de ser refém da resistência e se torna o observador dela. E é nesse ponto que o hábito começa a perder força, transformando culpa em consciência. A culpa é o combustível da procrastinação. Ela promete te impulsionar, mas só te prende mais fundo. Cada vez que você se acusa por não agir, reforça no cérebro a associação entre esforço e dor. É como tentar sair de um buraco cavando mais fundo. O que te move, nesse caso, não é o desejo de mudar, mas o medo de continuar sendo o mesmo. E o medo, por natureza, paralisa. Para quebrar esse ciclo, você precisa mudar o tipo de energia que te impulsiona. A culpa diz: você errou, se conserte. A consciência diz: você está sentindo algo, compreenda. A primeira te aprisiona, a segunda te desperta. Quando você age movido pela culpa, sua mente opera em estado de contração. O corpo fica tenso, o foco se fragmenta, a motivação se dissolve. Quando age pela consciência, o corpo relaxa, a energia flui e o cérebro acessa circuitos de clareza e propósito. Joe Dispenza explica que o cérebro só muda quando o corpo sente algo novo. Por isso, curar a procrastinação não é apenas pensar diferente, é sentir diferente. É gerar um novo estado emocional, capaz de substituir o antigo padrão. Isso começa por um ato simples: trocar a autocrítica por observação. Quando você diz, eu me percebo adiando, em vez de, eu sou um procrastinador, já cria espaço entre quem você é e o comportamento que te acompanha. Esse espaço é o início da liberdade. Brené Brown ensina que a vergonha não sobrevive à empatia. Quando você olha para si com compaixão, a vergonha perde força. A cura acontece quando você se trata como trataria alguém que ama. Em vez de dizer por que eu sempre falho, pergunte: o que dentro de mim precisa de mais cuidado para conseguir seguir? Essa pergunta transforma o peso da culpa em leveza da consciência. Procrastinar, então, deixa de ser uma luta e se torna uma conversa. Uma conversa honesta com as partes de você que ainda não aprenderam a confiar no próprio ritmo. E é dessa confiança que nasce a verdadeira disciplina, não a que vem da rigidez, mas a que floresce da presença. A reprogramação emocional da ação. Para mudar o comportamento, é preciso mudar a emoção que o sustenta. A procrastinação não é um problema de tempo, é um problema de energia emocional. Enquanto o ato de agir estiver conectado a sensações de medo, vergonha ou cobrança, o cérebro continuará evitando o movimento. A solução não está em forçar o corpo, mas em ensinar a mente que agir é seguro. Joe Dispenza afirma que toda mudança verdadeira acontece quando o corpo experimenta uma nova emoção mais forte do que a antiga. Isso significa que, se você quiser agir de forma diferente, precisa sentir algo diferente enquanto age. É aí que a cura começa. Quando você transforma o ato de fazer em uma experiência de liberdade, e não de obrigação. Comece com gestos pequenos. A mente precisa de evidências de segurança. Uma tarefa simples concluída com presença vale mais do que uma lista inteira feita sob tensão.
Quando você realiza algo com leveza, o cérebro grava uma nova memória emocional. Agir pode ser prazeroso. Esse registro neural é o início da reprogramação. Brené Brown ensina que a coragem é a prática de agir com medo, e não sem ele. Quando você entende que o medo não precisa desaparecer para que o movimento comece, o poder muda de lugar. Você não espera mais confiança para agir, você age para gerar confiança. Esse princípio vale para tudo: gravar um vídeo, estudar, mudar de profissão, conversar sobre algo difícil. A segurança não antecede o passo, ela nasce dele. Para o cérebro, cada pequena vitória cria uma nova rota de dopamina, o neurotransmissor da motivação. Quanto mais você reforça o ciclo ação, realização, prazer, mais o cérebro aprende que começar é recompensador. A procrastinação, então, perde sentido, porque o corpo já não precisa se proteger da dor. Ele aprendeu que fazer é curar. Por isso, reprogramar a mente não é se tornar alguém novo. É lembrar quem você sempre foi antes de começar a se punir por tentar. O diálogo interno que cria movimento. Toda mudança duradoura começa na forma como você conversa consigo mesmo. O diálogo interno é o pano de fundo de cada ação ou paralisia. Se a voz que te guia é crítica, o cérebro vive em alerta. Se é compassiva, o corpo relaxa e o foco se acende. O que você diz a si mesmo molda o ambiente químico da sua mente. Cada palavra é um comando biológico. Joe Dispenza explica que o cérebro não diferencia uma experiência real de uma intensamente imaginada. Isso significa que, quando você repete frases de autocrítica, o corpo reage como se estivesse sendo atacado. Cortisol aumenta, dopamina cai, motivação evapora. Quando você muda o diálogo interno trocando "eu nunca consigo" por "estou aprendendo a fazer de outro jeito", o corpo muda de estado. O cérebro libera serotonina, e o campo de atenção se abre. Brené Brown diz que a voz da vergonha sempre fala no singular absoluto. Você nunca. Você sempre. Você não é. Ela generaliza para te convencer de que mudar é impossível. A voz da consciência, ao contrário, é específica e gentil. Hoje foi difícil, mas amanhã tentarei diferente. Essa é a linguagem da cura, não exige perfeição. Convida à presença. Reescrever o diálogo interno é um treino diário. Quando perceber a autocrítica surgindo, pare, respire, observe o tom. Depois, troque o ataque por curiosidade. O que essa parte de mim está tentando proteger? Essa simples pergunta muda a química do momento. O cérebro sai do modo defesa e entra no modo aprendizado. É nesse instante que o movimento acontece não pela pressão, mas pela confiança. A mente curada não é a que nunca sente resistência. É a que conversa com a resistência como quem escuta um amigo. A procrastinação deixa de ser um obstáculo e passa a ser um espelho mostrando onde ainda existe medo e onde você pode aplicar amor. Quando você muda a forma de falar consigo, muda a forma de existir. A ação, então, deixa de ser luta e se torna a expressão natural de quem você é. A libertação. Quando fazer volta a ser natural. Chega um momento em que o esforço de mudar se transforma em leveza. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a consciência se tornou mais profunda. A procrastinação perde o peso que tinha, e o fazer volta a ser um movimento natural, como respirar. O corpo não resiste mais, porque entende que agir não é punição, é expressão. O medo deixa de ser o freio e passa a ser apenas um sinal. Aqui há algo novo. A mente curada age em paz, não por obrigação, mas por presença. Joe Dispenza ensina que, quando o corpo e a mente entram em coerência, o campo de energia muda. Você não precisa forçar. A ação acontece porque o seu estado interior mudou. O que antes exigia esforço agora flui. Isso é neuroplasticidade emocional. O cérebro aprendendo que a segurança está no movimento, não na fuga. Brené Brown chamaria isso de vulnerabilidade em prática. É quando você se permite aparecer imperfeito, mas inteiro. Quando entende que o valor não está no resultado, e sim na coragem de começar. A procrastinação deixa de ser uma prisão quando você percebe que não precisa estar pronto para dar o primeiro passo, precisa apenas estar presente. A cura é silenciosa. Ela não anuncia que chegou, mas se revela quando você age sem medo, sem pressa, sem a antiga autocrítica.
Quando o fazer não vem mais da pressão, mas da inspiração. Quando o tempo não é um inimigo, mas um espaço onde o propósito respira. É aí que você percebe. Nunca foi sobre produtividade, foi sobre reconexão. O que estava travado não era o seu potencial, era o seu coração tentando ser ouvido. E agora, que você aprendeu a escutá-lo, o corpo se move com naturalidade. A vida volta a fluir. Procrastinar, então, deixa de ser um fardo e se torna memória. Uma lembrança de quem você era antes de compreender o próprio ritmo. E a ação, agora, é apenas o reflexo da paz que você cultivou por dentro. O chamado para o recomeço. Há um instante em que o silêncio da compreensão se transforma em impulso. Depois de tanta autocrítica, de tantas tentativas frustradas de se forçar a agir, algo dentro de você simplesmente entende. O corpo, antes pesado, agora se move porque quer, não porque deve. Esse é o ponto da virada, quando a ação deixa de ser dever e se torna resposta natural à clareza interior. O recomeço não é o dia em que você faz tudo certo. É o dia em que você faz com consciência. Quando você percebe que cada pequeno gesto é parte da cura. Levantar da cama, respirar fundo, abrir um livro, escrever a primeira linha. Tudo isso são atos sagrados quando nascem de presença. O progresso não está em fazer muito, está em estar inteiro em cada passo. Joe Dispenza diria que o cérebro, ao experimentar um novo estado de ser, cria um novo futuro. Quando você age a partir da paz e não da pressão, reconfigura sua identidade. De procrastinador para curador. De alguém que se cobra para alguém que se compreende. Cada vez que escolhe agir com leveza, seu sistema nervoso entende. Eu posso confiar em mim. E essa confiança se transforma em energia sustentada. Brené Brown ensinaria que recomeçar exige vulnerabilidade, o ato de se permitir tentar outra vez, sem garantia de sucesso. É aceitar que o valor está na coragem, não no controle. Recomeçar é olhar para o passado sem culpa e dizer: agora eu entendo por que precisei parar. Essa frase liberta, porque enquanto houver culpa, não há espaço para movimento. Este é o convite final. Recomece sem pressa, mas com intenção. Pare de lutar contra a sua mente e comece a dançar com ela. A procrastinação era apenas a pausa antes da sua próxima versão. A cura não é o fim da resistência, é o início da harmonia. E quando você agir novamente, que não seja para provar nada a ninguém. Que seja porque, enfim, você aprendeu a ouvir o que sua alma vinha tentando te dizer o tempo todo. Curar também é agir. O novo significado da ação. Quando você começa a agir a partir da consciência, descobre que produtividade nunca significou fazer mais, sempre significou fazer com alma. O verdadeiro progresso não está na velocidade, mas na profundidade. A procrastinação, que antes parecia inimiga, agora se revela como uma antiga professora. Ela te mostrou onde você se perdia de si, onde o fazer se desconectava do ser. Joe Dispenza afirma que toda mudança duradoura nasce quando você se torna o observador do próprio processo. Quando percebe que não é o atraso, mas o autor da jornada. E esse ponto de virada muda tudo. A ação deixa de ser uma fuga e passa a ser uma escolha consciente. Você não age mais para se sentir digno. Você age porque já se sente inteiro. Brené Brown diria que essa é a diferença entre viver com escudo e viver com presença. O escudo é o controle, o medo, a tentativa de agradar. A presença é o ato de estar inteiro no agora, sem precisar provar. E é nesse estado que a procrastinação perde o sentido. Você não precisa mais vencer o tempo, apenas caminhar no seu ritmo, com clareza, propósito e paz. O novo significado da ação é simples e poderoso. Fazer não é se forçar, é se permitir. Permitir que a inspiração te mova, que o medo te ensine, que o erro te refine. Porque quando o coração lidera, a ação flui como consequência natural do ser. O convite para a cura. Se este vídeo te tocou, é porque uma parte de você reconheceu a verdade por trás das palavras. A procrastinação nunca foi o problema, foi o pedido de cura que você ignorava. Agora que você entendeu a mensagem, o próximo passo é se mover com leveza. Antes de sair, respire fundo e lembre-se: você não precisa se apressar para ser. Precisa apenas começar com consciência. Um gesto pequeno hoje vale mais do que 1000 intenções amanhã. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a si mesmo com mais compaixão, curta o vídeo,
inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que vive preso entre o querer e o fazer. Talvez essa pessoa também precise ouvir que o caminho para agir começa por dentro. No próximo vídeo, você vai aprender como reconectar sua mente ao corpo e transformar o impulso em hábito sem pressão, apenas com presença. Porque curar é relembrar que o movimento nasce da paz, não da culpa. Curar é o novo começar. Acredite. Comece. Cresça. Apareça.